Bem-vindos a mais um episódio do podcast Aquela Peça. Hoje vamos falar sobre o musical Starlight Express. Portanto, calcem os patins e venham connosco nesta viagem até ao fim do túnel. Não sei se alguém vai perceber esta piada, mas pronto. Nem sei bem se teve piada, mas é o que é. Sobre este musical, nós vimos este musical em 2024 no Troubadour Wembley Park Theatre e este musical estreou em West End em 1984, no Apolo Vitória, que alguns se calhar conhecem porque é o teatro onde está atualmente o Wicked. É um teatro bastante grande, nós já tivemos a possibilidade de falar sobre isso quando fizemos o episódio sobre o Wicked, portanto, talvez se voltarem atrás e ouvir esse episódio vão saber algumas coisas sobre o teatro em si. Este musical em particular precisa de um teatro grande e este servia com certeza o propósito. Onde nós vimos é também um sítio enorme que dá para ter assim uma arena 360, mas mais à frente já falamos um bocadinho mais sobre o assunto. O musical estreou na Broadway em 1987 e esteve até 1989 e está também na Alemanha desde 1988 numa arena construída de propósito para este musical. Como está lá desde 1988, tem o recorde do Guinness de maior número de espectadores a assistir a um musical num só teatro e já mais de 19 milhões de pessoas assistiram só neste teatro ao Starlight Express. Portanto, é aqui um recorde bastante engraçado. Ele em Londres teve 18 anos quando estreou a primeira vez e agora está lá ainda nesta produção do Troubadour Wembley Park Theatre, onde nós vimos em 2024. Porquê é que nós vimos isto em 2024 no Troubadour Wembley Park Theatre? Esta é uma peça que diz muito a muitas pessoas que viram, nomeadamente que viram a produção original em Londres. E quando foi anunciado um regresso, quando foi anunciado este revival, houve muita gente entusiasmada e eu acompanhei esse entusiasmo. Já tinha ouvido falar sobre este musical e achei por bem que devíamos ver. Porquê? Porque é dos conceitos mais bizarros, se não o conceito mais bizarro que existe no mundo da indústria musical, pelo menos na indústria musical londrina. Para quem conhece Cats, isto é Cats, mas com comboios. Existem diferentes comboios e, no fundo, a história é composta exatamente por um protagonista principal, que é um comboio a vapor, que tenta um bocadinho perceber qual é que é o seu lugar no mundo, perceber se ainda faz sentido existir, tudo mais. E à medida que a ação vai avançando, vai fazendo corridas com outros comboios, nomeadamente o comboio a eletricidade, etc. Tudo isto é enquadrado, eu diria que esta peça tem duas principais diferenças face ao Cats, o que faz com que ao espectador comum tenha aqui um fator de interesse maior, porque o Cats tem aquele problema, que é basicamente, são 2 horas de gatos a apresentarem-se, ponto. Aqui esta história está melhor enquadrada, há um maior esforço para enquadrar a história. Em primeiro lugar, isto é o sonho do miúdo, no início o miúdo começa a sonhar, vai lá a meio ao quarto e depois o miúdo vai dormir e está a sonhar sobre isto tudo, e depois a história vai, pronto, não de uma forma muito linear, mas vai-se desenvolvendo, lá está, vai-se chegando a conclusões. Há vencedores dessas corridas, o protagonista redescobre-se a si próprio, diga-se, como também vão revelando certas músicas, há outros comboios que têm outros lamentos, etc. Mas é muito isso. E depois há aqui uma componente, relativamente à qual também já fizeste referência no início, que é todo este musical é atuado, é representado sobre patins. Todos os protagonistas que fazem de comboio estão sobre patins. Sim, é assim uma espécie de um fever dream de musical, é uma ideia louca, completamente. Se pensarmos na lógica do que é pôr pessoas que sabem cantar muito bem, dançar muito bem e atuar muito bem em cima de patins para um teatro. Pronto, é uma coisa assim meio completamente doida. Se nós pensássemos só, nem sabemos que músicas são, nem que narrativa é que vai ser contada ali, só esta primeira parte já é completamente doido. Não é de uma lógica normal de musical, é uma ideia completamente maluca e por isso nesse aspecto eu acho que é um musical que quem gosta de teatro musical e que tem o goal como nós de ir vendo cada vez mais musicais ao longo da vida e ter assim um conjunto de musicais que já viu, de facto o Starlight Express é um dos musicais assim muito clássicos que acho que qualquer pessoa como nós teria assim muito interesse em ver e foi um bocadinho nessa ótica que nós fomos ver, só que é uma loucura. Só a frase comboios, ou melhor, só a frase atores a representar comboios sobre patins em linha já promete. De tal forma que depois tem as consequências que as pessoas podem imaginar, não é? A produção original de Londres e outras, mas nomeadamente a de Londres, é muito famigerada por isso, obviamente. Aquilo que estão a imaginar acontecia, havia um conjunto de lesões, etc. De tal forma que esta nova produção em Wembley, ou pronto, na área do Wembley,
tem assim, é menos ambiciosa, mas mesmo assim tem muitas lesões. É muito engraçado ver a rotatividade do cast. E nós vimos lá, por exemplo, quando estivemos lá, nós vimos lá a lista do elenco e havia uma data, havia imensos understudies, porque às vezes, por exemplo, o Rusty, que é a personagem principal, o tal comboio o tal comboio a vapor, que supostamente já está antiquado, ultrapassado e portanto começa a ter assim algumas dúvidas existenciais. Às vezes é o terceiro Rusty, até do que vou lendo, a atuar, porque lá está, há lesões, há imprevistos, E é um esforço físico enorme, eles devem ter que descansar muito, a pessoa principal que faz aquilo, o elenco principal tem que descansar, aquilo deve ser muito desgastante fisicamente, não é qualquer pessoa que consegue, não é só um bailarino, tem que ser uma pessoa, um acrobata quase que faz aquilo, então diariamente deve ser muito, muito complicado. E é nesse evoluir entre produções em Londres que está que reside um bocadinho a opinião das pessoas. Há aqui 2 clubes. Há as pessoas que viram no Apolo Vitória, estavam saudosistas, voltaram a ver e não gostaram tanto, porque é uma produção ligeiramente mais modesta e mais controlada do que a primeira. E depois há o clube de pessoas como nós, que fomos ver pela primeira vez agora nesta nova produção e que, pronto, para nós é de facto fascinante. Então nem imagino o que é que estaria no Apolo Vitória, mas assim é completamente fascinante. Para mim foi completamente, pronto, as expectativas estavam cumpridas, não queria mais nem menos, aliás, para mim quero ir ver novamente, é extraordinário, não é? É um musical da vida, de se ver, não tanto pela narrativa, porque lá está, como o Pedro explicou no início, é um bocadinho diferente do Cats, porque tem uma história que se percebe melhor, não é? Tem uma narrativa mais... há ali uma história, no fundo. O Cats não tem tanto uma história. O Cats são gatos a apresentarem-se e depois, no final, há um bocadinho de história. Pronto, nós ficamos com a sensação de que houve ali uma pequena narrativa, mas no fundo são gatos que estão apresentando e bailado muito bonito e eles de facto imitam animais, etc. Há aqui um conjunto de coisas igualmente a nível teatral muito boas, mas a narrativa do Cats é o que é e talvez por isso o musical hoje em dia não esteja em West End permanentemente, não é? Mas este não é bem assim, tem de facto uma narrativa um bocadinho mais bem estruturada, mas mesmo assim é muito baseado nestes comboios que vão aparecendo ao longo da narrativa e que têm os seus problemas, têm a sua vida, têm as corridas e pronto, e também não é uma narrativa de musical muito complexa, diga-se, mas o musical vale imenso pelo espetáculo que vemos à nossa frente, por serem de facto performances muito boas de pessoas a andar de patins e a cantar ao mesmo tempo e a fazer, e depois é engraçado porque o musical, a arena onde neste caso o teatro onde isto acontece, é feito com que as pessoas estejam um bocadinho dentro do próprio sítio de onde passam os atores que aqui fazem de comboios e há pessoas que podem ficar ali em Londres numa zona onde os comboios podem passar atrás, podem passar à frente, podem passar de lado e as pessoas estão constantemente veem-se muito incluídas dentro da própria história e isso é muito engraçado. Nós, por acaso, não ficámos nessa parte de dentro, ficámos um bocadinho mais de fora, mas mesmo assim eles passavam muito perto de nós. Há assim uma espécie de caracterização do teatro para que pessoas que nos indicam aos lugares são assim uma espécie de revisores, sim, têm assim umas luzes para te indicarem. Pronto, é uma atmosfera de comboio, portanto, nós quase que durante o musical podemos quase acreditar mesmo que eles são comboios. Depois a caracterização destes atores, não é? Os fatos que eles usam são muito flashy, são muito brilhantes, são muito neon e também é muito engraçado, que faz lembrar, lá está, como isto tudo se passa à noite, é um miúdo que está a sonhar, faz lembrar toda esta narrativa de que é um sonho e de que está a acontecer de noite numa corrida assim meio clandestina que existe nos comboios quando toda a gente está a dormir. E tudo isso é muito engraçado, mas é uma coisa maluca. Voltando um bocadinho atrás ao tema do teatro, só para ter um bocadinho de noção, enquanto que o Apolo Vitória é de facto um teatro, isto não é um teatro. Ele chama-se Troubadour Wembley Park Theatre, mas isto é originalmente um estúdio de televisão que daí ter possibilidades quase ilimitadas e, portanto, ganha muito com este tipo de peças. Nós também já tínhamos ido aqui ver o Newsies, que ganhava também um bocadinho, mas não tanto. Aqui, lá está, como é preciso montar uma pista propositadamente, ter certos elementos visuais, gráficos, etc. É uma peça que ganha muito com um teatro feito à medida, tal como acontece, por exemplo, lá está, em Bochum, na Alemanha. O Newsies não ganhava tanto, lembras-te? Porque o Newsies também, aquilo era mais imersivo, as pessoas sentavam-se à volta daquilo, que era mais para vermos o sapateado.
e como o sapateado é uma coisa tão pequenina, não ganha tanto. Apesar de tudo, apesar de ter essa dinâmica mais à volta, não tem tantas vantagens. Agora, como eles de facto andam à volta do teatro, aqui ganha mais. É mais engraçado nesse aspecto. Sim. Há muito dinamismo, lá está. Eu acho que não há assim lugares maus na medida em que são os próprios atores que vão assim passeando um bocadinho, vão navegando, vão competindo, porque aquilo é mesmo, acaba por ser corridas a sério entre comboios, digamos assim. E por ser um estúdio de televisão, que mesmo quando ele foi construído ia ter uma vida temporária, agora consta que ele, algures no tempo, relativamente em breve, vai fechar para dar lugar à construção de casas, cresce, e isso aliado a um desempenho que não está a ser excepcional por parte da peça, a peça vai fechar a 3 de maio de 2026. Esse desempenho vá um bocadinho abaixo do esperado. Também deve-se um pouco ao facto de aquilo ser em Wembley. Para quem não sabe, o Wembley ainda está um bocadinho longe do West End. Até havia materiais, e há materiais promocionais espalhados por Londres a anunciar o Starlight Express. Quando este revival foi anunciado, falou-se muito de um West End Revival, mas não é um West End Revival. Aquele está para aí a meia hora, 40 minutos de metro de Londres, no mínimo. E, portanto, acaba por ser mais difícil para o turista médio a perceber-se que aquilo lá está e querer ir e querer fazer essa deslocação. E, portanto, vai ter assim essa última sessão naquele espaço em Londres a 3 de maio de 2026 e depois a partir daí vai entrar numa tour mundial. Portanto, aqui fazemos o apelo, tal como fizemos na Mary Poppins, para os produtores desta praça que queiram trazer o Starlight Express. É algo extraordinário e é algo que, ao contrário de outras peças, que na minha opinião não ficam tão bem, por exemplo, num campo pequeno, porque foram desenhadas para ser num teatro, tal como falámos no Fantasma da Ópera. Esta é exatamente o contrário. Esta, ainda não se sabe bem planos desta tour mundial, mas esta fica bem exatamente, não em teatros, mas exatamente em arenas versáteis que possam ser modificadas para integrar uma peça deste género. Sim, por isso imaginem, tal e qual como já tivemos coisas como o Disney on Ice no Altice Arena ou coisas desse género, é possível ter este tipo de, acredito eu não percebo de produção de espetáculos, mas acredito que seja relativamente mais fácil ter este tipo de espetáculos em arenas de espetáculos em Portugal, arenas que sirvam para outras coisas que não sejam propriamente teatros, mas sim para espetáculos de todo o tipo. E o espetáculo em si, ao contrário de, por exemplo, o Fantasma da Ópera, que perde por ser no campo pequeno, este não perderia, este ganhava, este estava tudo certo. Podia ser, a qualidade do espetáculo não era afetada. Claro que depende muito do orçamento da produção, etc., de como é que se faz, como é que não se faz, mas acredito muito que seria possível, dependia do esforço, e eu acho que as pessoas iam ver, porque é de facto uma coisa, é um espetáculo extraordinário. Se as pessoas vão ver Cirque du Soleil e coisas do género, também iriam ver estes artistas a fazer coisas assim meio surreais. Não é só para fãs musicais, não é? É para fãs de espetáculo extraordinário, no geral. Eu acredito genuinamente nisso. E, portanto, fica a aguardar por novidades, até desta própria tour mundial, não só paragens, mas exatamente relativamente ao que estás a dizer, qual é que vai ser o cenário, qual é que vai ser aqui o plot, porque depois em cada tour ou em cada produção há certas mudanças nas músicas, nas personagens, etc. Isto como é um musical que é muito comboio a comboio, ou seja, é sobre comboios em geral, mas quase que a imaginação é o limite, não é? Cada comboio pode ser um país, como existem produções em que isso acontece, cada comboio pode ser o que quisermos. O que interessa é que os comboios lá estejam. E lá está, eu estou curioso por ver como é que esta tour mundial se vai materializar. Relativamente aos fatos que estavas a dizer, de facto eles são fabulosos, altamente complexos, pesados, difíceis de manobrar, mas são uma coisa assim muito avant-garde que estão em linha com este futurismo do musical. De tal forma que este musical não ganhou nenhum Olivier Award na sua produção original em Londres, em 84, mas sim ganhou um único Olivier Award na sua produção agora mais recente, 2024, ganhou o Olivier Award em 2025, exatamente para quê? Para melhor guarda-roupa. E relativamente a Tonys, na cerimónia de 1987, esta peça foi nomeada para 7 Tonys e só ganhou exatamente o mesmo, melhor guarda-roupa, porque é extraordinário, porque tem que ser futurista em termos de design, mas também tem que ser versátil, os atores têm que se conseguir mexer lá dentro o suficiente para andar de patins, a concorrer uns com os outros, e muito mérito também a quem desenhou estes fatos. Faz lembrar um bocadinho o guarda-roupa do Six, que também é assim brilhante e luminoso e metálico.
Sim, este é muito metálico, é assim uma coisa, é muito futurista, pronto, e todos eles têm cores diferentes, que é suposto representarem também um bocadinho a personalidade destes comboios, o que é que eles estão ali a fazer, e quem é que eles são, que combustível é que têm, etc. E a sua história, pronto, que quem vir o musical vai perceber melhor, e portanto é um guarda-roupa extraordinário, de facto deve demorar imenso tempo a vestir. Tudo isto culmina naquilo que para mim é das melhores partes, se não a melhor parte do musical, que é, lá está, daí ser um musical, bom sinal, que são as músicas. Podia ser que nós tivéssemos um musical, que isto fosse um musical muito flash, muito de imagem, etc., mas depois que as músicas não estivessem a par. Mas eu diria que é o contrário, existem várias músicas que é daquelas que uma pessoa pode ouvir, ouvem-se muito bem, porque como disseste, não são músicas complexas, mas são músicas que se ouvem bem. Todo o espaço, pelo menos na produção agora do Wembley, se adapta às músicas em si, como tem ecrãs, tem luzes, tem vários elementos, nomeadamente pendurados no teto, cria ali um ambiente muito interessante e ajuda também pela acústica. Quando nós fomos ver o Newsies, como dizíamos, no mesmo espaço, a acústica era fraca, era bastante fraca e não se percebia bem, até algumas falas dos atores e tudo mais. E quando fomos ver agora, eu pelo menos tinha esse receio que se fosse repetir, mas não, a acústica está espetacular e o que valoriza ainda mais aquelas músicas. O espaço agora estava muito mais cozy, parecia até mais pequeno. Sim. No Newsies, eu não sei se foi por estarmos num lugar diferente ou qualquer coisa do género, mas no Newsies parecia que eles estavam muito longe de nós. Ali não, estavam perto, era assim mais cozy. E não é que tivesse muito menos pessoas, não é? Era na mesma, ao mesmo sítio. Portanto, é engraçado isso também. Tiveram esse cuidado e só significa que a peça está bem montada e está bem pensada para o espaço em que acontece, não é? Isso é giro. E as músicas, de facto, são a grande estrela, porque se pensássemos que, patins e velocidade e corridas e brincadeiras deste género já era wow, as músicas são igualmente extraordinárias. Eu não conhecia nenhuma música deste musical antes de o ir ver e de facto quando fomos ver fiquei apaixonada por quase todas. Há ali uma ou duas que não são tanto a minha preferência, até porque lá está, há músicas que só faz sentido vermos ao vivo e momentos do musical que só faz sentido vermos ao vivo. Há músicas que, por exemplo, são sobre as corridas que eles fazem e que nós temos mesmo que ver e ouvir para perceber o que é que se está a passar. Não é um musical tanto que dê para ouvir a playlist toda e percebermos a narrativa, mas de qualquer forma as músicas são muito boas. São todas muito giras e nós acho que nos apaixonamos por várias. Tendo tudo isto em conta, vou fazer a pergunta óbvia, que é qual é que é a preferida? Sim, a minha preferida eu acho que é a do Starlight Express, que é uma das músicas mais ou menos no meio. Acho que até fecha o primeiro ato, tenho ideia. Não tenho a certeza, mas é uma música, pronto, ali muito... em que o Rusty, o comboio principal, tem aqui um protagonismo bastante grande, em que se descobre que ele afinal é importante e pode ser tão importante como todos os outros comboios e portanto é uma das minhas músicas preferidas, ou melhor, é a minha música preferida, mas eu acho que há outras igualmente extraordinárias, como logo a primeira vez que o Rusty nos é apresentado, uma que é o Crazy, até o pequeno romance entre ele e a locomotiva, porque ele se vem a apaixonar, portanto esta pequena história de amor entre ambos, que nunca chega a ser um romance a sério, porque pronto, eles são mais melhores amigos do que propriamente namorados, mas até as músicas deles os dois, uma no fim que é o I Do e a primeira que é o Whistle At Me, são duas músicas bastante giras e depois temos, sei lá, o One Rock and Roll Too Many, que é uma música com vários comboios já no fim, e mesmo o Light At The End of the Tunnel, que é uma música também quase no fim, que é muito gira e que eu acho que saí de lá a cantar esta música quando saímos do teatro, porque é assim uma música de feel good que fica na cabeça. Portanto, é assim, aquela é talvez a minha preferida porque é um momento muito poderoso vocal do protagonista, mas o musical está cheio de músicas muito boas. Eu concordo com a escolha do Starlight Express. Acho que a música em si vem um bocadinho, não vou dizer do nada, porque não vem, bem pelo contrário, é o primeiro grande momento de autorrealização do Rusty relativamente ao seu papel, mas todo o cenário está fabuloso. É uma música que mesmo assim deve durar, não sei, estou a arriscar, mas deve durar 3 minutos e meio, 4 minutos, cantada única e exclusivamente pelo Rusty, e uma pessoa nem dá por isso. Exatamente porque a sala vai tomando diferentes efeitos, vão aparecendo diferentes adereços e é tudo ali lindíssimo. E lá está. É uma música que, por si só, ouvida, já é fabulosa. Ali, vista ao vivo, ainda melhor é. Sim, depois de já termos visto todas aquelas acrobacias de patins. Portanto, quando chega aquele momento de uma música extraordinária, pronto, que é o momento Defying Gravity do musical, nós já estamos completamente parvos
com aquilo que acabámos de ver até ali. E, portanto, é muito giro, não é? É um musical mesmo, um espetáculo fascinante de cor, luz, som, música, tudo. Esse tudo é engraçado, ainda bem que disseste tudo. Tudo isto, somá-lo, é coisa para dar quanto? Não, 5 totalmente. Em especial esta produção, como nós pronto, infelizmente não vimos nenhuma outra, só vimos esta agora mais recente de Londres, mas para mim foi 5. Se calhar ainda há outras melhores, mas pronto, eu como não vi as outras, para mim esta é 5. E é um musical espetacular. Desejo muito vê-lo novamente, porque é brutal. Então despacha-te pelo que estava a dizer. Quem sabe, talvez, não vou dizer aqui que vamos ver, mas gostava muito. E mesmo que não seja em Londres, na tal tour mundial. Sim, pode ser que até venha, pode não vir a Portugal, mas pode vir para mais perto de nós e ser mais fácil irmos do que ir a Londres. Isso é um sonho, mas é giro. Da minha parte, eu daria um 4,5. Acho que só não é um 5, é um 4,5 muito perto do 5. Outro dia dei um 4,5 muito perto de um 4, desta vez dou um 4,5 muito perto de um 5, porque não é daqueles musicais em que eu ouço um álbum de ponta a ponta, vá. Nem sempre isso tem que ser um requisito para ser um 5, atenção, mas aqui há momentos em que, exatamente devido ao efeito Cats, estamos ali a perder tempo, entre aspas, com personagens completamente acessórias, mas que lá está, como são personagens, estão ali, têm a sua própria música e isso acaba por, às vezes, arriscar matar um bocadinho o ritmo da peça. Porque, de resto, eu acho que isto, como digo, é um 4,5 perto do 5, questão Cats melhorado. Eu já gostei imenso do Cats, só que isto ainda é um Cats com mais animação, muito mais mexido, e tenho pena que, de facto, isto tenha ficado agora nesta nova produção apenas 2 anos, até pouco menos de 2 anos, creio, em Londres, porque merece bastante, é todo um fenómeno, é um espetáculo visualmente, e mesmo em termos de história, mas visualmente totalmente diferente. Nós nunca fizemos isso, que isso algum dia possamos fazer, não sei, mas há N pessoas que não falam alemão, que vão de propósito à Alemanha ver esta produção, que fica assim um bocado assim no meio do nada, que uma pessoa tem que voar, depois tem que apanhar um autocarro, pronto, para o caso das pessoas que não forem na sua própria viatura ou não alugarem um carro, mas só para verem aquilo lá acontecer, só para, pronto, ouvirem a música, mesmo não percebendo a letra, há pessoas que vão lá de propósito. Pá, eu não faria isso, não. Mas Em alemão, todo um, não. Mas Pá, é todo um fenómeno. Respeito imenso. Ok. Mas, pá, sim, imagino que seja um fenómeno. Mas acho que em alemão, pá, não. Sim, eu já tentei ouvir uma outra música em alemão dessa produção no YouTube e eu sinto a mesma necessidade de perceber um bocadinho o que está a acontecer e em alemão não consigo perceber. Percebo o tema do alemão, ainda assim também percebo as pessoas que vão lá de propósito ver isto. É um bocadinho como certos parques temáticos onde já estivemos ou outros fenómenos semelhantes. Há ali aquela arena e há um conjunto variado de hotéis à volta que foram aparecendo, foram surgindo exatamente para alojar as pessoas que vão ali de propósito ver o espetáculo. Há toda ali uma economia local baseada em Starlight Express em alemão e isso até é giro de se ver. O que mostra o quanto o Starlight Express é especial, não é? É um musical, entre os musicais, é um musical especial, não é? Concordo. Acho que todos os musicais do Lloyd Webber, cada um é distinto da sua forma e este é daqueles que é mais distinto, para não dizer que é o que é mais, não é? E ao contrário de outros, tem-se reinventado. Portanto, é engraçado, não é? Como falámos no outro dia do Fantasma da Ópera e do facto do Fantasma da Ópera ser um bocado o mesmo há muito tempo, este não é o caso, este tem-se reinventado e numa época em que as questões ambientais, etc, estão tão em voga falar sobre isso, o musical agora até tem uma adaptação bastante interessante a este tipo de questões e fala sobre isso, etc, porque comboios, ambiente, está tudo muito relacionado e portanto é um musical que se tem modernizado ao contrário de outros musicais do Andrew Lloyd Webber. O Cats é outro exemplo, é a mesma coisa há muitos anos, não é? E é um musical que tem esse espírito de adaptação, mas ao mesmo tempo nunca perdeu a sua essência, o que também é muito giro. Ele na sua essência era um musical, ou partiu de uma ideia do Andrew Lloyd Webber de fazer um musical para um público mais infantil-juvenil, de fazer um musical para escolas, e nem de propósito. O nosso próximo episódio também vai versar um musical que também, cativando miúdos e graúdos, é também muito direcionado a um público mais infantil-juvenil, que é a Matilda. Exatamente, é a Matilda, que é um musical que na sua maioria tem crianças a atuar. Portanto, é muito engraçado. Pelo menos tem um cast infantil bastante considerável. Talvez só tínhamos visto números semelhantes de crianças em palco no Oliver mais tarde, que vimos o ano passado. Mas é muito engraçado porque é um musical sobretudo infantil, com crianças absolutamente talentosas e que talvez seja pensado para crianças, mas que é um musical
para todas as idades, com uma mensagem global e muito engraçada para famílias e, portanto, tenho que esperar pelo próximo episódio para saber o que é que nós achamos sobre esse musical e para falarmos um bocadinho sobre a Matilda. Até lá, voltamos a fazer o apelo de sempre para nos seguirem nas redes sociais, caso tenham interesse em saber mais coisas sobre o podcast Aquela Peça e todas as novidades teatrais que a gente por vezes vai partilhando. Podem nos seguir no Instagram ou no TikTok. Podem também seguir-nos nas diversas plataformas de podcast em que o Aquela Peça está disponível para poderem saber quando sai um novo episódio, nomeadamente este próximo sobre a Matilda. Posto isto, resta-nos despedir-nos e dizer-vos até ao próximo episódio, onde podem vir a descobrir Aquela Peça.